Bom dia, Pai do Senhor. Quem nos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2024, né? Vamos estar começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que diminua. Como de costume, vamos estar orando e vamos estar entrando para a palavra, amém? A palavra do Senhor, ela diz assim para mim, para você. Vamos orar primeiro. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu canto a tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falas, pelos meus pecados que são inúmeros, Senhor. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamada, aquilo que você tem confiado à minha pessoa. Nessa hora eu também te peço, Senhor, vai de encontro com cada vida que vai estar ouvindo essa live, essa palavra, que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, livrando, ajudando, fortalecendo, cortando o laço, desfazendo as obras das trevas, entrando com cura, com libertação. Ah, Deus, abre as portas de emprego para aquele pai de família que está desempregado, Pai. Para aquela mãe de família que não tem o que colocar na sua mesa, Senhor, abençoa, sustenta, fortalece. Deus, cura aquele que está com dor, tira a dor nesta manhã. Deus, aquele que está com crise de ansiedade, que o Senhor possa estar libertando de todo mal. Deus, trabalha nesta manhã. Visita as crianças, visita os abrigos, visita a Fundação Casa, os albergues, visita, Pai, os presídios. Ó. Deus, levanta pessoas para evangelizar, para pregar o teu amor. Em nome de Jesus, é que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque, Deus, são tantas necessidades. Visita, Pai, o presidente, os governadores, ministros, deputados, 3 poderes do nosso país, vereadores. Visita, Pai, estamos numa semana pré-carnaval, Senhor Deus. Visita as pessoas que vai estar no carnaval, Pai. Muitas pessoas estão ali, Pai, e é muita legalidade, é muita coisa, Pai. Mas que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, das almas que são suas, que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Então, igreja, a gente vai estar lendo Isaías 5, né? O título é A Canção da Vinha. É uma canção, né? Diz assim: cantarei para o meu amigo o cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e fez um tanque de pressar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? E por que só produziu uvas azedas? Quando eu esperava uvas boas, pois eu lhe digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua casa para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas danificadas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu entro, Pai, na tua presença de novo, pedindo perdão pelas minhas falhas. Deus, essa é a tua palavra, que ela é boa, perfeita e agradável. Deus, eu não tenho nada para falar, mas o Senhor sabe aquilo que o Senhor tem para falar para mim e para a tua igreja nesta manhã. Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, que só venha falar daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem? Então, aqui é um cântico, né? Do amigo, né? Meu amigo Deus, né? A vinha de Israel. Então, a vinha aqui é Israel. O que acontece? Israel tinha deixado o Senhor de novo, como sempre. Tinha deixado Deus, né? Fez descaso, fez pouco caso do Senhor. E Deus, ele só queria que Israel adorasse, porque Israel é o povo escolhido do Senhor. A gente já vem falando isso há muito tempo, né? Mas o povo de Israel, quando fala desse cântico aqui, eles representam os lavadores maus, né? Que não está fazendo conforme a vontade do Senhor. E a palavra diz que Deus, ele se entristece muito, né? Porque ele diz assim, meu amigo tinha uma vinha. Quem era Israel? Israel tinha vinha, tinha muitas coisas boas, né? Era próspero e tudo. Aqui tá igual na época de Gideão, né?
povo de Israel se rebelou contra Deus, eles estavam pisando vinha no lagar, onde não era lugar de pisar vinho, de amassar uva, né? Estava guardando as coisas no lagar, onde era de fazer, de prensar uva. Então, a situação não estava diferente de novo. E aí diz o Senhor diz aqui, né? Que no 2, ele cavou a terra, tirou a pedra, plantou melhores videiras, cobriu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas más, né? Azeda. Ou seja, ele estava esperando coisas boas de Deus, mas eles não estavam fazendo nada para glorificar Deus. Nada, 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 né? E aí diz assim, no 3, agora habitantes de Jerusalém e homem de Judá, julga entre mim e a minha vinha. Quem mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas? Então, Deus cuidou, Deus zelou, mas eles sempre desprezando o Senhor, né? E Deus diz assim, quando eu esperava uvas boas, pois eles digo, eu vou fazer com as minhas vinhas, derrubei, né? Deus estava esperando coisas boas e eles derrubaram, fizeram da maneira que eles querem. Ou seja, sempre rejeitando a Deus, né? E aí o Senhor vem aqui no 6, ele diz assim, farei dela um terreno baldio. Ah, vocês não querem? Vou deixar vocês deserto. Não será podada nem capinada. Espinheiro e ervas danificadas crescerão nela. E também ordenarei nuvens que não derramem chuva sobre ela, porque a chuva significa a bênção de Deus. Quando tinha chuva, tinha prosperidade, né? Quando tinha chuva, tinha a colheita. E a chuva significava o castigo de Deus. A gente pode lembrar aqui na época de Jezabel, né? Que Elias falou que não ia chover. E não choveu e houve fome seca, né? Sobre a terra durante 3 anos. E diz aqui, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Os homens de Judá são a plantação que ele amava e esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Deus ensinou para o teu povo uma lição, algo moral, e eles não estavam nem aí. Porque Deus, nós servimos um Deus moral, né? Um Deus de justiça. E não um Deus de injustiça, um Deus que derrama sangue alheio, né? Quando veio o derramamento de sangue aqui da parte do Senhor, é porque Deus já cansou de ensinar, de falar, de tirar e colocar no caminho certo, né? Porque nós servimos um Deus moral, né? Mas eles não, eles estavam na imoralidade, estavam fazendo o que eles queriam. E aí vem mais, né? E aí depois começa a vir um ai de Deus no 8, né? Uma série de ais. Nesse 8 aqui, são 6 ais que são escritos. Deus decreta 6 ais contra Israel. E os ai de Deus aqui era o castigo do Senhor vindo sobre eles, né? A gente vê que, aí diz assim no ai de vocês que adquirem casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, vocês se tornam os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me diz, sem dúvida muitas casas ficarão abandonadas e as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Eles estavam só juntando, comprando, sabe? E não estavam nem aí para as coisas de Deus. Tem aquele ditado, né? Juntar tesouro na terra? Não. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas você serão acrescentadas. Eles estavam aqui na contramão do mundo. Eles estavam juntando tesouros, tinha casa, tinha riqueza e blá, 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 e muita coisa. Mas não estava juntando tesouro onde realmente era para juntar. E não estava fazendo o que realmente era para fazer, né? E essas propriedades, e mais propriedades, né? Israel só... o que eles faziam? Eles alugavam depois, né? Nunca vendia. Porque parcelas delas tinham sido destinadas a modo permanente de cada família. Então, tipo, era uma herança. Ai, você não vai vender, a gente vai ficar alugando para a gente viver dela. Então, para eles estavam numa segurança financeira, entendeu? Eles tinham uma estabilidade financeira, porque eles estavam negociando, eles compraram muitas casas, eles estavam alugando, então eles tinham renda. Mas eles não esperavam da mão de quem realmente queria alimentá-los, que era o próprio Deus. E aí diz assim, o Senhor dos Exércitos me disse, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente, só dará uma roupa de trigo. Ai dos que se levantam cedo para me bercer e se esquentam com vinho até a noite. Eles estavam só curtindo, bebendo,
E aí tem aqui, ó, harpas e harpas, tamborim, flautas, vinho, há em suas festas, mas não se importa com os atos do Senhor, nem atenta para a obra que suas mãos realizaram. Eles estavam preocupados em adquirir bens, em se embebedarem, em fazerem festa, mas não estavam nem aí para as coisas do Senhor. Porque você sabe que Israel é o povo escolhido do Senhor, e Deus tinha um zelo por esse povo. E por causa desse zelo, Deus tinha mandamentos que eles teriam que cumprir, né? Então, assim, eles tinham sempre que estar cuidando do tabernáculo, cuidando do templo do Senhor, da casa do Senhor. O sacerdote tinha que estar ensinando, mas eles não estavam nem aí, eles queriam saber só de curtição, igreja, só de curtição. E ele diz bem assim: portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. De quem? Do povo. Por quê? Porque o sacerdote não estava ensinando mais como deveria ensinar. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Então, assim, vocês estão aí preocupados com casa, com farra, vocês vão morrer de fome. Vocês estão a elite? Vocês estão bambambam? Bam, bam? Eu vou arrancar tudo de vocês. Sabe por quê? Por falta de conhecimento. Porque se vocês me conhecessem do jeito que eu tenho explicado para vocês, desde quando eu peguei vocês para ser meu povo escolhido, vocês não fariam o que vocês fariam. Aí ele diz: por isso o seu aumente seu apetite e escarcar a sua boca, para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, né? Quando fala de céu aqui, fala de inferno, né? Então o inferno vai tragar. Então eles não tinham mais vínculo com Deus, né? Aquele vínculo, aquela intimidade com Deus. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali, comem suas próprias pastagens, cordeiro comerão nas ruínas dos ricos. Então, assim, vocês estão ajuntando tesouro? Puf, vai chegar uma hora que eu vou derrubar tudo, sabe? Eu vou acabar. Se vocês têm um apetite insaciável em ter riqueza, em adquirir bens, igreja hoje em dia não é diferente. Quantas pessoas têm 10, 20, 30, 100 carros e outros não têm nada? Morrendo de fome, morrendo de sede. Pessoas que conhecem a palavra do Senhor, que estão desprezando o conhecimento de Deus, né? Que desprezam, simplesmente desprezam. Por quê? Porque elas querem viver aqui na terra, eles querem ter status, ter nome, ter fama e assim, blá, 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 vai adiante, né? Não está muito diferente do povo de Deus hoje. Então os eles passaram ali como em suas próprias pastagens, cordeiro comerão nas ruínas dos ricos. Aí o Senhor vem: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. Quantas pessoas se enganando, né? Ai dos que prendem a iniquidade com cordas de engano e o pecado com cordas de carroça. Estão deixando o amor de lado, não tá nem aí, estão se enganando, né? E dizem que Deus apresse a realização das suas obras para que vejamos que se cumpra o plano do Santo de Israel para que os conheça. Mas como é que Deus, né, vai cumprir o plano dele num povo que não tá nem aí para Deus? Deus vai cumprir o juízo dele, é o que Deus faz. Deus realmente trouxe juízo rápido. Depois Deus vai trazer o juízo sobre eles e vai ter coisa muito rápida, né? Porque eles não estavam nem aí para Deus. Aí é quando Deus chama Isaías mais para frente, né? Deus chama Isaías e fala da zombaria do povo de Israel. Isso aí vai estar no 7, tá bom? E Deus chama Isaías, aí Isaías reconhece que ele está no meio de um povo ímpio de lábios, de lábios impuros, né? É dura, igreja. Pensa nessa situação, né? E aí, diz assim, 19, que Deus se apresse à realização da sua obra para que vejamos que se cumpre o plano do Santo de Israel para que o conhecemos. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz, das luz treva, o amargo doce e do doce amargo. Tá diferente de hoje? Não. Hoje o povo tá assim. O povo chama o pecado de certo. Ai, não, você é porque você é isso, você é aquilo. Mas para Deus pecado é pecado. Chama as trevas de luz. A treva é treva, a luz é luz. Não tem comunhão. Ai, mas não tem comunhão das trevas com a luz, não adianta. Não adianta você, o santo, se juntar com o profano. Não adianta você ser uma mulher de Deus que ora, que prega, que jejua, que busca Deus, você andar com uma mulher rinchosa, contendeira, fofoqueira, falsa, mentirosa, caloteira, de tudo quanto é qualidade. Igreja não tem comunhão nenhuma. A palavra diz, o Senhor diz assim:
né? Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Tem gente que se acha, não, é porque é assim mesmo, tem que ser assim, não, tem que ser conforme a palavra do Senhor quer. A palavra do Senhor está falando, ai dos que chamam o mal de bem, o bem de mal, fazem das trevas luz, da luz treva, chamam o doce do amargo e o amargo de doce, né? Ai, não, o que é certo é tido como errado, o que é errado é tido como certo. Para Deus, sempre o que é errado é errado, o que é certo é certo. Não tem meio termo com Deus, não tem. Ou você vai ficar do lado certo, mas em cima do muro você não pode ficar. Ou és quente, ou és morno. Senão eu vou te vomitar. Ou é frio, ou é morno. Não tem como. É quente. Não tem. Você tem que ser um servo do Senhor. Não tem como. Deus não tem comunhão. Sabe? Tem gente que serve a Deus hoje, amanhã não serve. Igreja, há um trabalhar do Senhor. Há uma libertação. Eu sei que muita gente está em fase de libertação. Eu passei por essa fase. Todos nós passamos. Ai, tá chegando o carnaval, vou pular o carnaval, mas eu tô na igreja. Deus vai dando corda, Deus vai deixando. Eu passei por isso, igreja. Né? E eu queria que muitos também passem. Estão passando, estão nessa fase de libertação. Mas chega uma hora na nossa vida que não tem mais como você servir a luz e as trevas, você chamar o doce de amargo, né? E você chamar o bem de mal. Porque chega uma hora que seus olhos espirituais são abertos e você vê que o carnaval não tem nada a ver com Deus. Você vê que coisas que você fazia não tem comunhão, a luz com as trevas, não tem como, igreja, não tem como. Não, não existe, não existe, né? E aí você para, e até as músicas, quando você começa a ouvir, eu falo assim, meu Deus do céu, eu pulei tanto carnaval nessa música, olha a letra dessa música. Só invocando o ocultismo, meu Deus, obrigada porque o Senhor me tirou das trevas, né? E assim por diante. Hoje é a palavra, não vou contar testemunho, mas eu tô contando algo assim que aconteceu comigo, né? Aí dos que são campeões em beber vinho e mestre em misturar bebida. Então, filho, bebe, curte, né? E enche o talo de bebida e cai, e faz besterol, né? E dos que, por suborno, absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Igreja, quanta gente recebe suborno, né? Você é inocente, você é tida como culpado. Deus está vendo tudo isso, igreja. E isso, assim, é algo que acontece com frequência, principalmente na nossa justiça, né? As pessoas se juntam para defamar, para caluniar. É terrível, é terrível, é terrível. Mas Deus está vendo. Deus está vendo todas as coisas, igreja. Fique certo disso, que Deus está vendo, né? Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, que o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores como pó serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a sua palavra. Igreja, desprezou a palavra do Senhor? Não tá nem aí? Você vai pagar um preço. Por quê? Porque vocês estão rejeitando o que é santo, né? Está preferindo o profano do que o santo. Então, que o homem plantar, ele vai colher, né? Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo e levantou a sua mão para ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida, né? Deus, ele fez a justiça, mas a mão dele ainda está erguida, dizendo assim, eu estou esperando vocês. Eu estou esperando vocês. Diz assim, e levanta uma bandeira convocando uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra. Quem é a nação distante, né? Quem será? Quem será esse povo distante que foi convocado? Fala para mim, igreja. Do confim das terras. Aí eles vêm rapidamente, né? E esse povo, né? Que levanta uma haste, muitas vezes ficando numa colina em sinal de agrupamento, ou para proclamar as nações, a trazer Israel de volta, a pátria, né? Israel ficou uma nação distante, né? A Síria, ela veio, a Babilônia veio, né? E começou as invasões ali em 600 antes de Cristo, né? Então, não teve jeito. Veio e assolou, né? Veio e assolou. Então, eles tentaram levantar a bandeira, mas a guerra veio, Deus levou, assolou. E grande foi a queda, né? Grande foi a queda. E eu sei que não é fácil na igreja. Não é fácil. Temos que estar atentos às coisas do Senhor. Então, a palavra do Senhor, como diz aqui, né, no 25, né, no 5, 25, né, já falei, mas vou tornar a falar, porque diz assim, ó, por tudo isso, a ira do Senhor
Assim, Deus-se contra o seu povo, ele levantou uma mão para o ferir. Os montes tremeram, e seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso, tudo a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida. Então, Deus irou mesmo, né? Aí disse que os montes tremem. Então, essa manifestação é uma linguagem de teofania, né? Que Deus fala assim, o mundo treme. É a maneira de dizer assim que Deus estava esbravecido, né? Deus estava irado com o povo. E aí ele diz mais aqui assim no 26, e levantam a bandeira, convocando a nação distante, e assobia para um povo dos confins da terra. Então, nessa hora aqui, quando levanta-se essa haste, né, é um sinal de agrupamento de tropas, que está vindo guerras, né? Que está vindo guerras contra Israel. E aí veio o povo da Síria, veio o povo os babilônicos, tudo que invadiu Israel. Então, assim, foi algo, bem dizer assim, previsto, porque por ele ser o povo escolhido de Deus, as nações em volta detestavam, odiavam Israel, né? Porque Israel estava aqui se tornando quase politeísta, mas eles são um povo monoteísta, mas eles estavam se desviando aqui. Ó, a igreja era uma bagunça só, eles estavam igual às outras nações, e Deus não queria, Deus separou eles para si. Comigo e com você não é diferente. Deus lhe chamou a Nadir para ele. Então, no percorrer da minha caminhada com Cristo, Deus vai tirando aquilo que não agrada a ele, né? Gostava de um carnaval, de beber, de fumar, de curtir. Isso automaticamente, o Espírito Santo de Deus vai nos convencendo do pecado e vai tirando. E com Israel, Deus pegou eles e abraçou. Vocês são meus, né? Vocês é o meu povo escolhido. Você é o meu povo eleito, né? Vocês vão me representar na terra. Mas, infelizmente, gente, porque quando lidar com pessoas, com seres humanos, é difícil, né? Porque o pecado adâmico é terrível. E somente o sangue de Cristo para nos cobrir do pecado, né? E o nome de Jesus, né? Só ele, mais ninguém, né? E aí diz assim: nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça, nenhum deles cochila nem dorme, nenhum afrouxa o cinto, nenhum desamarra a correia das sandálias. Ele falando aqui, né? E diz assim: as flechas dele estão afiadas, preparadas, estão todos os seus arcos, os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, as rodas dos seus carros são como um furacão. Tá mostrando a fúria deles, né? E diz assim: o rugido deles é como o do leão, ruge como leões ferozes, rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam sem que ninguém possa livrar. Quem é que pode livrar? Só a mão de Deus. Ninguém mais pode livrar a igreja. Porque quando você chega num determinado momento que vocês estão assim, largado no mundo, o inimigo ele vem com fúria, porque ele sabe que é só a alma do Senhor, né? Então assim, ele tem pressa em destroçar, em destruir, né? E o povo de Israel estava aqui sem Deus. Estava a Deus dará, fazendo a sua vontade. Estava adquirindo bens, alugando, curtindo, bebendo, dançando e totalmente disperso de fazer os sacrifícios que eles tinham que fazer para adorar a Deus. Tava nem aí, só queria a curtição. Naquele dia rugirão sobre Judá como o rugir do mar, e se alguém olhar para a terra de Israel, verás trevas e aflição, até a luz do dia será obscurecida pela nuvem. Deus está falando assim, vocês estão aí? Mas vai chegar uma hora que vai acontecer uma guerra terrível. E eu vou deixar, porque vocês não estão dando ouvido. E aí vocês vão clamar de novo. Vocês vão pedir, vocês vão implorar por socorro. E Deus vai ouvir, é óbvio, né? Que é o povo escolhido dele, né? Então, verás aflição, verá trevas e aflição até a luz do dia. Serão obscurecidas pela nuvem. E aí é onde a gente vai para o 7. Onde Deus levanta um profeta no meio desse povo que está desse jeito. Quem é que é o profeta? O profeta Isaías. E aí a gente vê no chamado de Isaías, né? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes encheu o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros:
Santo, santo, Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio. Ele sabia, com medo do povo que ele estava, que é o povo que a gente acabou de ler, né? De lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor da glória. Igreja, agora... Não, a gente já vem, peraí. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, como Atenas, como ele tocou a minha boca e disse, veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebem. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Ainda que 1/10 fique no país, estes também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o orvalho e o carvalho deixa o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Então Deus está falando, Deus chama Isaías. Isaías diz assim, né? E o ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba do seu vestido encheu o templo. Então, quando ele fala, né, que o rei Uzias morreu, o rei Uzias, ele foi um rei que estava ali no tempo em que houve a profanação, a zombação, né, do povo de Israel. Né? O povo de Israel zombavam das coisas do Senhor. E não é fácil, né? E diz aqui assim, que no ano em que Uzias morreu, a comissão de Isaías provavelmente aconteceu ao ministério de pregação. Esse relato foi adiado para servir de desfecho da série inicial do oráculo para fornecer autorização para as proclamações chocantes de juízo neles contido. O povo tinha zombado do santo de Israel. O povo tinha zombado de Deus no 5:19. A gente não leu aqui? Aí vem Isaías 5:19 e diz assim, dizem que Deus apressa a realização da sua obra para que vejamos que se cumpra o plano do santo de Israel para que conhecemos. Então, assim, eles estavam zombando das coisas de Deus. Ah, o Senhor não é Deus? Então apressa, faz seus planos aí, né? Agora Deus chama quem? Isaías, para lhe exigir prestação de contas. Fala assim, Isaías, do jeito que esse povo tá, não dá. E aí Isaías diz assim, Uzias reinou 52 anos, né? Ele era piedoso e poderoso. Tá? O reinado de Uzias. Mas Uzias, ele fez o quê? Ele insistiu em queimar incenso no templo. E aí ele foi ferido de lepra. Por quê? Porque quem tinha que queimar incenso era o sacerdote. Não era porque Uzias era rei, mas ele quis queimar aquilo, ele quis fazer aquilo que não era para ele fazer. Porque o povo já via numa degradação moral terrível. Aí o rei vai, um rei que era temente e piedoso a Deus, que era piedoso e poderoso, quer dizer, ele era piedoso e poderoso. Aí esse rei vai fazer incenso, queimar incenso no templo. Então ele está mostrando ali que ele tá indo contra as coisas do Senhor também. E aí o povo que já não tinha respeito por Deus, acabou, né? E ali ele é tomado de lepra, né? E aí a gente vê que Deus, ele diz assim, aí diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, aí Uzias morreu. Aí diz assim, eu vi o Senhor assentado no trono, enchia o templo, acima dele estava o serafim, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto e 2 cobriu os pés, e com 2 voava, proclamava uns aos outros. Então, representa aqui o serafim a glória de Deus, né? Eles não tinham como, eles cobriam o rosto para não contemplar diretamente a glória de Deus, né? Porque nem eles poderiam, né? São seres angelicais. E aí, até eles, é reverência ao Senhor, né? É reverência, eles tinham essa reverência. E ele diz assim,
E santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Eles falavam, né? Santo, santo, os anjos falando, o serafim cobriu o seu rosto, né? E aí, assim, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E ali, tamanho foi a glória do Senhor, né? Que encheu de fumaça. O poder da voz de Deus era aterrorizante, aterrorizou os israelitas no Monte Sinai. Lembra? É, lá com Moisés. E aqui não foi diferente, eles ficaram assim, a voz de Deus proclamou ali no templo, né? E quem vê? Isaías. E aí diz assim, então, aí Isaías ficou tão temeroso que ele gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então, assim, eu vou morrer, eu vi Deus, ai de mim, né? Eu vi, eu vi. E aí diz assim, e logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar e tocou na boca dele com a tenaz, né? Com ela tocou minha boca e disse: veja isto, tocou os meus lábios, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Ó, o negócio é o seguinte, Isaías, Deus está tirando a sua culpa, porque Deus ainda achou você no meio desse povo, hein? Você não está culpado. E aí, Deus tira a culpa dele, né? Porque você não é igual a eles. Você é diferente deles, Isaías, né? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Aí Isaías ouviu a voz de Deus: quem eu vou enviar? Quem vai proclamar o evangelho? E aí Isaías responde: eu, eis-me aqui, envia-me. Igreja, é muito sério. Ele tomou a posição de ir pregar o evangelho naquele povo que estava terrivelmente, terrível, né? E aí eu respondi: eis-me aqui, estejam sempre. Aí depois ele fala, e aí Deus disse: vá e diga a este povo. Olha como é que estava o povo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entende. Estejam sempre vendo, mas jamais percebe. Ele está vendo, está ouvindo, mas não está nem aí. Torne insensível o coração. É povo insensível. Torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração. Para que não se convertam e sejam curados. Aí Deus fala assim: não, eles não querem. Não se converta mais não. Deixa lá. Deixa esse povo que ele vai ter o que é dele, né? Povo rebelde, né? Coração de pedra. Meu juízo vai vir sobre eles. Deixe eles, né? Eles merecem, porque eu tô falando, eu tô explicando, eu tô amando, eu tô cuidando, mas eu tô levando, ó, pontapé. Então eu perguntei: até quando, o Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruína e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Então Deus falou assim: aquelas casas que vocês construíram ali no 5, quer dizer, no 5 verso 1, 5 verso 8, assim: ai, vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, vocês se tornam seus senhores absolutos da terra. Eles eram absolutos de tudo. Eles alugavam, emprestavam, faziam o que eles queriam, porque eles eram dono. Aí Deus falou assim: até as cidades estejam em ruína, vai cair tudo. Vou derrubar tudo isso aí. Daí eles vão acabar com tudo. E sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos sejam totalmente devastados. Eu vou acabar com tudo, não vai ficar ninguém. Eu vou devastar isso aí. Eles estão se achando, eles estão bebendo, estão cantando, dançando, curtindo. Então, é assim que eles querem. Então, vou devastar tudo. Ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Vai ficar 10%, mas eu vou destruir. Vou. Mas assim como os terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco, né? Então, mas ainda vai ter uma semente, um rebentozinho bem pequenininho, né? Então, igreja, Deus sempre cuidando do povo de Israel, né? E Deus deixou o remanescente, que a gente sabe que deixou, porque o remanescente veio, né, Jesus ali, né? E era poucos os fiéis de Israel, então assim, era pouquíssimo. Vamos ver 1 Reis 19:18? E a gente já termina. 1 Reis 19:18 diz assim: 1 Reis 19:18. Diz assim: olha só. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todo aquele cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todo aquele cuja boca não beijaram. Então, tá falando aqui
Deus, ele tá falando aqui com Elias, né? Quando Elias, ele foge para o Monte Horebe, daí ele fala, ai, Senhor, eu sou muito zeloso contigo. E aí ele vem e Elias, ele diz bem assim, ai, Senhor, ele disse, volte pelo caminho por onde veio para o deserto de Damasco, chegando lá, unge Azael, rei de Zacira. Eu tô lendo 15 para os irmãos entenderem um pouco, tá? 19 e 15. Unja também Jeú, filho de Nissi, da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Zefate de Abel-Meol, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, ou seja, que é da casa de Jezabel, tá bom? E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada da casa de Jeú. Pronto. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel e todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não pegaram. Então, Deus ainda deixou um rebentozinho, né? Um remanescente, igual lá na época de Elias, né? Elias estava assim pela misericórdia. Não, Senhor, Jezabel quer me matar, já passei várias situações. Só tem ou não? Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Hein? Tem 7.000 que não beijou a Baal. E aqui Deus está falando, vou deixar, ainda tem né? Ainda Deus tem um rebentozinho, né? Deixa o tronco, quando são derrubados assim, a santa semente não será o seu tronco. Ainda há um pouquinho, ainda fica um restolho, né? Que de onde veio Israel depois. Então, igreja, essa palavra serve de lição para mim e para você neste dia, né? Se a gente não vê ser igual ao povo de Israel, ingrato, né? Deus fazendo, e eles ajuntando tesouro, e casa, e alugando, e bebendo, né? Ali no 12, harpas, lira, tá fazendo festa, né? E bebendo, nossa. E aí você fala para ele, só resta um CO, né? No 13, só resta o quê? O CO, no 13. Por quê? Porque eles não estão nem aí para Deus. O estilo de vida caracterizado pelas bebedeiras e pelas pandencas, igualmente condenado. Era bebedice, era curtição. Deus, ele não tem isso para mim, para você. Deus, ele tem uma vida abundante, uma vida de paz, de alegria. Igreja, não estou dizendo que você não vai passar dificuldade. Claro que você passa tristeza, dificuldade, perseguição. Mas em Cristo nós somos mais que vencedor. Não vamos fazer como o povo de Israel que rejeitou a Deus, né? E até hoje rejeita o Messias, né? Que é Jesus. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença, amém? Olha, que Deus abençoe vocês. Que essa semana, né, venha ser uma semana de vitória. É uma semana onde muitos estão também já agitados com o carnaval. Mas que a gente venha estar preocupados em ouvir a palavra do Senhor, em viver a palavra do Senhor. É isso que Deus tem para mim e para você, né? Que nesse carnaval aí, ó, que a gente venha se deleitar e descansar e encher da presença da palavra do Senhor, amém? Que a graça e a paz de Jesus que esteja com vocês hoje e sempre, amém. Uma quarta-feira abençoada, cheia da presença do Senhor. Deus abençoe.